Bem-vindos de novo na nossa quarta Makers, Voz da Experiência, Acesso. Hoje nós estamos super felizes aqui, estamos com uma convidada de honra, Ana Paula Padrão. A ideia é, né, esse live aí da quarentena, falar sobre a crise, sobre diferentes perspectivas. Eu vou ler a bio da Ana, porque é uma bio gigante. Não precisa. Não, mas só... Pelo amor de Deus. Eu acho que é importante a gente entender que, né, porque acho que a Ana tem nos diverte com o MasterChef, mas de verdade ela, né, além de ser uma grande jornalista, uma grande defensora aí da liderança feminina, tem muita experiência, né, em crise, em guerra. Eu acho que nem todo mundo sabe disso. Então, a Ana, na Rede Globo, atuou como repórter e correspondente internacional em Londres e Nova York, tendo coberto as guerras do Kosovo e Afeganistão, antes e depois do atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Durante 5 anos, editou e ancorou o Jornal da Globo. Também ancorou o Jornal da Record, depois de ter criado e comandado no SBT o SBT Brasil, o principal telejornal da emissora, e o programa de grandes reportagens do SBT Realidade. Hoje atua na Band como apresentadora do MasterChef, realiza reportagens especiais para a emissora, como a cobertura do surto do vírus Ebola na África em 2014. Além dos projetos na TV, a Ana fundou a Tuareg Conteúdo, agência especializada em desenvolver conteúdo em vídeo, principalmente para o mercado corporativo, e como cidadã dedica-se às causas de empoderamento feminino, né, eu sou parte de um dos grupos aí que ela lidera, e equidade de gêneros. Então é uma super honra para a gente ter você aqui, Ana. Então agora estamos com 40 e poucas pessoas e subindo. Acho que a gente queria, acho que antes de tudo, não sei se eu queria te ouvir, né, e tudo que, como é que é, né, como é que a gente reage a esse mundo de informação, né, como é que você enxerga o que está acontecendo com a pandemia, né, o que foi antes e o que está sendo, talvez impactos do que vai ter. E aí também aqui é um bate-bola, a gente vai recebendo as perguntas e vai te fazendo as perguntas, tá? E até um link, Gabi. Eu não sei o que a Ana acha, mas talvez até a forma de consumir conteúdo daqui para frente vai ser diferente, né? As pessoas cada vez mais digitalizadas. A única forma de relacionamento social hoje é através dos dispositivos de tecnologia, e o conteúdo é parte importante disso. Então, você como comunicadora, como jornalista, como enxerga esse momento? E o pessoal pode mandar pergunta aqui, tá, gente? A gente vai, ao longo do bate-papo com a Ana, a gente vai contando para ela um pouquinho o que vocês estão pensando. Vamos lá. Bom, obrigada, viu, Diego? Muito obrigada, Gabi. Não precisava ler currículo de jeito nenhum. Vamos pegar o nosso tempo aqui e bater papo. O que a gente tem nesse momento é uma crise gigantesca. E muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu adoro conversar, eu gosto muito do contraditório, do jeito bom. Eu acho que a gente tem um problema de base hoje, que é uma excessiva polarização. Então, as pessoas não usam o contraditório para entender a informação que vem, seja ela crítica ou seja ela vinda do seu grupo, como uma coisa que soma e transforma. Ela é usada hoje para polarizar, para gerar mais ódio, para gerar cada vez mais distanciamento. Então, é o fenômeno das fake news. E hoje ele tem um terreno muito fértil para se proliferar, porque as pessoas não disseminam conteúdo porque acreditam no conteúdo que estão disseminando. Elas disseminam conteúdo para ver a sua própria tese confirmada por um número cada vez maior de pessoas. Então, esse é o primeiro efeito bom dessa crise, se é que a gente pode falar de bom, guardadas as devidas proporções. A primeira coisa boa que aconteceu
no território do novo mundo pós-Covid é que a imprensa que tem a obrigação de ser séria, o produtor de conteúdo que tem um CNPJ, que tem um monte de pessoas que podem ser cobradas por notícias falsas, erradas, que tem um endereço, que tem contratos para manter com pessoas, que tem editores, que tem um monte de gente formada para isso, está tendo mais audiência, muito mais audiência. Já existem pesquisas do Kantar, do Ibope Kantar e de vários outros institutos que dizem que aumentou muito a leitura dos jornais tradicionais e a audiência dos jornais de TV mais tradicionais. E, portanto, diminuiu a audiência daquela notícia mais que não informal, tem checagem, né? Mais informal, que nem sempre é inválida. Eu não estou querendo dizer que o produtor individual de conteúdo, aquele que está na rua filmando um acidente, presenciando um crime, que é testemunha de alguma coisa, não deva levar aquilo ao ar e não possa ser um personagem importante da disseminação de conteúdo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que hoje 62% dos brasileiros, antes da crise, são pesquisas de antes da crise, tendiam a acreditar em notícias falsas. Uma notícia falsa, uma fake news, tem 70% mais chance de se disseminar do que uma notícia verdadeira, por incrível que pareça. E quando a gente fala de fake news, talvez seja uma tradução incorreta, ou pelo menos não verdadeira, do que é fake news. Notícia falsa, de verdade, é irrisório. O grosso do fake news são movimentos políticos organizados. Então, você usa a notícia que não é verdadeira, ou um arremedo de notícia, uma mimetização de notícia, inclusive com o formato tradicional que a imprensa usava. Talvez até isso seja uma espécie de homenagem à seriedade da imprensa. Vem com título, vem com subtítulo, vem com lead, sublead, enfim, para que você acredite naquele formato, que é o formato original da notícia, onde mas leva credibilidade para as pessoas, exatamente, né? Exatamente, com aspas de autoridades, assinada por alguém, e é um recurso político que ficou muito em moda nos últimos anos, e essa é a verdadeira fake news, porque essa causa, de fato, um prejuízo muito grande ao cidadão, né? O que antes era boato, continua existindo como boato, que é aquele negócio assim, eu tenho um primo na Polícia Federal que diz que está investigando um caso que é assim, assado, e alguém conta para alguém, que conta para alguém, e aquilo vira um boato. Isso continua existindo com uma roupagem nova de fake news, mas isso não é o mais importante. Isso é residual, como sempre foi. O que é muito poderoso hoje são grupos políticos organizados que disseminam informações falsas e que podem abalar a população. Veja, por exemplo, quantas vezes vocês já receberam uma notícia que é assim: vacina tríplice está comprovado que gera autismo? Alguém já foi impactado num grupo de WhatsApp por essa notícia? Você já viu esse negócio em algum lugar? Ele não teria importância se os grupos de pessoas que são contra a vacina não estivessem organizados politicamente, ancorados por uma posição política e suficientemente organizados para disseminar esse conteúdo entre os próprios, ou a história da Terra plana, sempre tem um movimento político muito importante por trás. E é isso que gera mais ódio e mais polarização. Ou seja, a história de fake news, o problema da fake news não está na fake news, está em nós, que consumimos para ver as nossas teses comprovadas ou para ser aceitos por um grupo de pessoas nos quais a gente está inserido, e que se a gente não tiver inserido, a gente é o tempo inteiro julgado. Então, é muito difícil hoje ter uma opinião imparcial ou tomar seu tempo para formar opinião sobre alguma coisa, porque você vai ser julgado por esse grupo ou por aquele grupo. Se ela não sempre tiver mais fácil fazer, né? parte, exatamente. E ela não tiver enviesada. Você tem que ter um viés para sobreviver no mundo de hoje. Exatamente. Então, o problema não é fake news, o problema somos nós. Agora,
me consola esse número novo de que a audiência da mídia tradicional, e eu não estou dizendo que ela não tem problemas, que ela não tem viés e que ela não tem suporte comercial e ideológico forte em algum momento. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você pode dizer isso está errado e cobrar de um CNPJ, cobrar de uma instituição. Quando te chega uma fake news pelo seu grupo de WhatsApp, você vai cobrar de quem aquilo? Normalmente não tem cara, né? Não tem cara. Agora, Ana, com esse mundo tão conectado e a gente passando a notícia tão rápido e um mundo tão globalizado, né, e a pandemia também, né, porque a gente está super globalizado, como é que, assim, eu tenho essa impressão, e a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, a China está 3 meses antes da gente, e a gente quase, né, tem essa impressão de que foi pego de surpresa. Talvez 2 semanas atrás, acho que muitos de nós aqui no grupo não sabíamos se isso era uma gripezinha, ou se isso era, né, o que a gente está vendo hoje, que é uma coisa que não tem outro jeito, tem que ter distanciamento social, mata muito mais do que uma gripezinha, enfim. Aonde se perdeu, né, por que a gente não conseguiu se preparar, sendo que, né, teve, talvez a gente teve alguns meses, ou a gente ficou olhando aqui, a China é longe e não vai acontecer com a gente? Qual é a tua perspectiva? Tem uma série de coisas aí para a gente analisar. A primeira ninguém gosta de notícia ruim. Ninguém gosta de dizer o mundo vai parar, ninguém gosta de dizer vamos ter que ficar isolados, ninguém gosta da perspectiva ruim, principalmente do ponto de vista econômico, é uma coisa que a gente nega. E isso é inerente ao ser humano, né? O ser humano não está preparado para o que é imprevisível. Ele não está preparado para o imprevisto. Ele está preparado para a lógica do planejamento, o que eu faço é merecedor de coisas melhores no futuro e assim eu vou construindo a minha vida. Então, a gente, ser humano, não gosta de prever o pior e não gosta de se preparar para o pior, né? A gente prefere ser pego de surpresa do que se preparar para o ruim. E você acha que isso se potencializa? Você acha que isso se potencializa por ser Brasil? Você acha que o povo brasileiro se potencializa por esse comportamento ou ele é globalizado? Não, se você pensar bem, a gente foi, como disse a Gabi, tão pego de surpresa quanto qualquer outro país europeu e até nos antenamos para esse fenômeno antes dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, ela usou uma expressão que é muito reveladora do bate-papo inicial nosso, gripezinha. Quem usou a palavra gripezinha? Grupos políticos, sempre grupos políticos muito interessados em disseminar uma tese de que essa gripezinha não podia parar a economia. Então, tudo que você olha... A primeira coisa que eu aprendi no jornalismo é que quando você não tem resposta para uma pergunta, procura no dinheiro. Está sempre no dinheiro. E grupos políticos organizados não estão interessados em outra coisa senão no dinheiro. Então, quando você tem grupos políticos muito fortes que defendem uma determinada tese a ferro e fogo, e eu não estou falando nem de direita nem de esquerda aqui, não estou falando de política partidária, tá, gente? Eu estou falando de organizações políticas que podem estar em qualquer esfera da sociedade, não só na política, mas em várias outras esferas sociais. Mas se você tem um grupo politicamente organizado, ele trabalha sustentando determinadas teses que a ele interessam e aos seus seguidores. E a ciência tem muito mais dificuldade de se estabelecer porque ela trabalha pela lógica. A ciência é a ciência, ela trabalha com dados, com estatísticas, com números, com estudos, que levam muito tempo, que envolvem muita gente, pessoas muito sérias, que não saem dando opinião sobre as coisas em 5 minutos. Então, por mais que a gente resista à notícia ruim, que a China esteja longe, a capacidade de articulação de grupos políticos que querem disseminar uma determinada verdade é muito mais rápida do que a ciência para dar respostas sobre um negócio que é inteiramente novo para todo mundo, inclusive para a ciência. Então, se a gente pensa hoje, no dia de hoje, quem sabe exatamente qual vai ser o efeito da Covid-19 no Brasil?
muito pouca gente, inclusive na ciência. A gente tem um monte de estatísticas, a gente tem curvas em estudo, mas há muito pouco tempo a gente soube, por exemplo, que há grupos de risco dentro dos grupos de risco. Então, todo dia surge uma informação nova, porque isso é ciência, gente. É assim que ela evolui, é assim que ela anda para Eu frente, estava né? conversando com um amigo e ele me falou uma coisa que eu não tinha nem percebido. Ele falou, cara, até entre os médicos e cientistas e toda a área clínica e médica envolvida nesse assunto, não há um consenso, né? Cada um segue um caminho ali com base nas suas experiências e estudos, enfim. Então, a gente que está aqui de fora quiser tomar uma posição, até é difícil para a gente. Se as pessoas especialistas no assunto ainda há uma discussão entre elas sobre o melhor caminho a seguir, fica até um pouco difícil a gente tomar uma posição, levantar uma bandeira e falar, não, é para lá que a gente tem que ir com base numa opinião política, nesse sentido, né? É muito difícil, Então, né? e é por isso que eu acho que o mais importante é ponderação, que Exato. é um artigo inteiramente fora de moda. Ninguém gosta de ser ponderado. As pessoas gostam de sacar uma pistola e te atirar uma opinião na cara e para acertar na sua testa, para matar você. Ela não quer ouvir a sua opinião de volta para formar um novo juízo de valor. Ela quer matar você. Ela quer matar a sua informação simplesmente porque é contrária à dela. Então, a ponderação nos leva a quê? Olha, surgiu aqui uma informação de que a hidroxicloroquina pode ser muito eficiente no tratamento de casos agudos da Covid-19. Beleza, quem disse isso? É um estudo novo alemão. Tá bom, de quem é esse estudo? De que universidade? De que cientista? Você tem a fonte? Posso ir lá ler também para ver? Deixa eu ver se tem apoio de outros cientistas. Você conhece alguém que esteja interessado em fazer isso? Eu conheço meia dúzia de pessoas. É 12. É muito difícil estabelecer ponderação num momento em que está todo mundo ameaçado, 100% das pessoas ameaçadas na sua própria saúde e um contingente gigantesco de pessoas ameaçadas economicamente, na sua sobrevivência, independentemente da doença, né? Na sua sobrevivência econômica. É muito difícil ser ponderado nessa hora, mas é justamente nessa hora que você precisa de mais informação. Então, eu estou dizendo aqui que o estudo A, B ou C é correto? Eu não estou dizendo isso, eu nem da área médica sou. O que eu estou dizendo é que quando você recebe uma informação, a primeira coisa que se deveria fazer é checar de onde vem essa informação. Quantas vezes você recebe um monte de textos assinados por pessoas famosas que você conhece, de quem você já ouviu falar, escritores, cientistas, médicos, atores, gente do mercado financeiro, e é o simples fato de dar um Google naquele texto te mostra que aquela pessoa nunca escreveu aquele texto. Por mais que aquele texto se pareça com ela, a gente recebe todos os dias, porque isso é um processo muito interessante de adaptação da fake news. Como é difícil hoje estabelecer conexão com instituições, você estabelece conexão com pessoas, com indivíduos. Então, é mais crível um texto quanto mais ele venha de uma pessoa que você já conhece e que você já aprova. E é por isso que tem tanto texto inventado na internet. É a mesma coisa com a ciência. Todo mundo que diz é assim, desculpa, eu tenho dificuldade de acreditar que é Exatamente. assim. Para um lado ou para o outro, está tudo em teste hoje, a gente está aprendendo com a doença. Então, não me espanta que não haja consenso na classe médica ou entre os cientistas. Não há consenso em lugar nenhum. Então, antes de sair dizendo esta é a verdade, o que a gente sabe que funciona até agora? Fica quieto dentro de casa para não pegar o vírus. Então, assim, vamos fazer o que já está testado e aprovado? Pode ser que daqui a, sei lá, 1 mês, 2 meses, não sei o que é um tempo razoável para a ciência, mas um tempo, a ciência descubra que muito mais eficiente do que o isolamento total é uma prevenção com um remédio X. Ou você, não sei, a ciência pode descobrir 1000 coisas sobre essa doença daqui para frente. Provavelmente isso vai acontecer. O que é a maneira mais segura de enfrentá-la agora? É a maneira que você corre menos risco, né?
Assim, se a gente não sabe quais são os grupos de risco direito, porque todo dia aparece um grupo novo de risco, se a gente não sabe quantos leitos a gente vai ocupar de hospitais e que capacidade a gente tem para tratar as pessoas, por que eu vou pegar essa doença? Ou por que eu vou correr o risco de disseminá-la? Para mim, parece uma atitude ponderada, razoável. Eu estou com isso chancelando uma opinião? Não. Eu estou sendo ponderada porque eu não conheço esse obstáculo ainda. Então, eu vou agir como quem não conhece e se precaver. Essa é a questão. Eu não estou em um grupo ou em outro grupo. Eu não preciso estar num grupo político ou em outro grupo político para aprovar ou desaprovar determinada conduta nesse momento. Eu estou sendo ponderada, que é o que eu acho que a imensa maioria das pessoas tem dificuldade de fazer hoje. Porque quando você é muito ponderado, você não pode sacar a sua opinião e atirar na testa do outro com ela. E você acha, Ana... Desculpa, Gabi, pode falar. Não, pegando esse gancho aí da ponderação, como é que você avalia? Tem uma pergunta aqui, né, que eu acho que tem muito a ver com isso. Como é que você avalia a atuação do Brasil em relação a outros países no enfrentamento dessa crise do Covid, né? Tem a ver com a maneira, né, de ser mais ponderado, menos ponderado, né, como é que a gente, né, olhando de uma perspectiva macro, como é que se avalia as ações do Brasil? Bom, enfim, dentro do Brasil, eventualmente. É difícil fazer um julgamento porque tem várias questões envolvidas nessa questão maior de como é que o Brasil está lidando com isso. A primeira a gente, sem dúvida, tem um ministro da Saúde que conhece o SUS. O SUS é um troço complicadérrimo, mas é muito complicado. São dezenas de hospitais interligados, públicos ou que atuam no atendimento ao público, e é uma rede gigantesca. O Brasil tem um território imenso. Em muitos estados, a cobertura do SUS é ampla, em outros estados, nem tanto. Em muitos lugares, a cobertura do SUS é eficiente, em outros, nem tanto. O SUS já não é a eficiência completa, 100%, em condições normais. Imagina numa condição em que muita gente vai para o hospital. Se você não conhece o SUS e como ele funciona, e eu não estou falando só do atendimento médico, estou falando de toda a burocracia anterior a ele, de pagamentos, de insumos, de limpeza, de alimentação, é um troço gigantesco. Então, assim, todos os dias eu penso, que bom que a gente está com o ministro da Saúde, que é técnico e que conhece o SUS. Porque a gente já teve outros momentos da história do Brasil em que a gente tinha um ministro da Saúde que era um político não fazia ideia do que não conhecia o funcionamento do SUS. E realmente, num momento de emergência, de pandemia, você conhecer a estrutura de que você pode dispor é fundamental para você, pelo menos, tentar atuar de maneira eficiente, né? Então, acho que ter um técnico que conhece o SUS à frente das ações de saúde é muito importante, e eu acho que ele tem feito o possível para fazer o melhor diante de tanta informação desencontrada, não no Brasil, mas informações desencontradas no mundo mesmo, né? O que é essa doença, quem ela pode atingir, qual o espectro de disseminação dela, quanto tempo isso demora, enfim, é um desafio gigantesco. Acho que se o ministro da Saúde não encara isso como uma missão individual, porque é um médico e conhece como o SUS funciona, seria muito pior. Bom, dito isso, o que a gente tem estabelecido hoje é um incrível jogo político. Sem citar ninguém especificamente, mas entendendo um pouco de como a política funciona, o que você vê são grupos tentando ganhar territórios políticos se aproveitando do medo das pessoas, do medo da doença e do medo da instabilidade econômica. Toda vez que um político, 100% político, toma uma atitude, é razoável que a gente pense, que legal, ele está tomando essa atitude porque ele está muito preocupado comigo como cidadã,
e com o meu igual, que não está numa situação de privilégio como a minha, está numa comunidade isolada, sem nenhuma condição, sem nenhum recurso, enfim, uma pessoa inteiramente desprovida de privilégios, ou ele está tomando uma ação para ganhar mais território político. Ou seja, quando são as próximas eleições? Estaduais, municipais e nacionais. Quem está à frente da disputa por espaço nessas próximas eleições? Como é que o quebra-cabeça da política vai ficar se com a aprovação e a desaprovação das pessoas de maneira geral, de quem vota, todos nós, diante da atitude de um político ou de outro político? Então, quando você pensa dessa maneira um pouco menos inocente, você vê que tem um jogo político estabelecido e que ele é muito claro. Cada um está mirando naquela arma que acha que é mais eficiente politicamente. Então, a principal coisa que eu acho que a gente tem que pensar agora é o que a gente tem na política é fruto do que a gente tem dos nossos votos, do que a gente fez da nossa opinião, que se dá no momento em que você vai numa urna, porque essa é a opinião mais forte que um cidadão tem com relação à política, o voto dele. É isso que a gente quer ter. A gente vai desaprovar ou aprovar alguém porque ele foi competente na administração de uma pandemia, desconsiderando que tem um xadrez político por trás e que a gente precisa ser menos inocente na hora de pensar nisso. Então, acho que tem um tabuleiro de xadrez que, se a gente não tivesse uma situação tão emergencial, se vidas não tivessem em jogo, se a economia do país inteiro não tivesse em jogo, seria até interessante de analisar. É que parece frio e pequeno diante do tamanho da emergência que a gente tem. Mas, de verdade, eu não acho que tem inocente nesse jogo e que é só uma questão de competência ou incompetência, maturidade ou falta de maturidade. É também da essência da política que você atue dessa ou daquela maneira, pensando na sua próxima jogada, né? Infelizmente, a política não é um território de pessoas que estão 100% do tempo pensando que uma atitude que ela toma vai ter uma direto, consequência né? imediata na vida do cidadão, mas em como aquele cidadão vai votar nele no futuro. E até nesse momento, onde a gente vê 3 camadas com opiniões totalmente diferentes, né? Pelo menos quando a gente pega a base de cima do governo, a parte do Ministério da Saúde, os governadores tomando suas posições, lá na base da pirâmide, para o cidadão de classe baixa, que a informação para ele já chega bastante deturpada, até para tomar uma atitude de isolamento ou não, para ele fica muito complicado, porque a opinião dele é muito enviesada, às vezes, por âmbitos políticos, né? Igual você estava falando. E aí que entra Tigo, um terreno fértil para as fake news e uma série de coisas, não? Você tem toda a razão. É que eu acho que a gente está aqui conversando de uma posição de muito privilégio, né? E eu tento me lembrar disso todos os dias para me lembrar de que o Brasil não é isso. O Brasil é muito diferente disso. Então, quando a gente está aqui fazendo uma análise, que é importante que se faça, porque se a gente que está numa posição de privilégio não consegue abrir os olhos para isso, a gente jamais vai abrir os olhos para a situação de não privilégio. Então, eu acho que antes de pensar em como esse cidadão digere a informação que chega a ele, a gente tem que pensar se ele tem condições de fazer isso. Total. Uma pessoa que está, nesse momento, tendo que escolher entre a saúde e a alimentação para a própria família, está preocupada com alguma outra informação que não seja essa. Exato. É muito duro. E eu acho que quando a gente consegue pensar que a gente está nessa situação de privilégio não porque a gente seja culpado disso, não tem nenhuma culpa, eu não estou culpando ninguém por estar numa situação melhor, mais de mais condições nesse momento. Isso é uma herança que a gente recebeu. Então, eu estou nessa condição porque eu recebi isso como herança de quem veio antes de mim. A questão é, se eu mantenho esse privilégio, eu estou sendo tão responsável por ele quanto quem veio antes de mim. Então, eu tenho que fazer um esforço danado para romper essa manutenção, me aferrar, me agarrar no meu privilégio e não pensar no que é o Brasil. E é essa a grande dor do Brasil, sabe? É isso que machuca.
nesse momento, você está vendo movimentos de solidariedade incríveis. Eu conversei hoje com uma pessoa que tem uma ONG, a Fundação Laço Rosa, que trata de pessoas que tiveram nelas ou na sua família casos de câncer de mama, que tem 10 anos de atuação e é uma ONG muito importante, que tem acesso a números de doações do órgão que administra as ONGs, de onde elas se reúnem. E a gente atingiu, nesse período de Covid, a marca de R$1 bilhão doados. Isso é inédito na história das organizações não governamentais, OCIPs, fundações, enfim, nunca se recebeu tanto dinheiro nessas áreas. Então, eu acho que se há um bom legado que a Covid vai nos deixar, é essa consciência social maior, a sensação de que eu não tenho culpa do meu privilégio, mas eu sou responsável por manter esse privilégio. Eu posso ser uma mantenedora de privilégio ou eu posso romper esse ciclo e fazer alguma coisa, enxergar o não privilégio na minha frente. E isso significa dar mais espaço para ONGs, porque tem muitas organizações muito sérias. O Estado não dá conta de tudo e nem tem que dar. E o cidadão deve alguma coisa para o menos privilegiado. O cidadão que está num contexto bom, ele deve isso, não porque ele tem alguma culpa, mas porque se ele quer uma sociedade melhor e mais justa, a colaboração que ele dá é muito importante. É muito fácil a gente jogar nas costas do Estado, né? Seja qual for o grupo político da hora. Se a gente não se interessar por pela injustiça social que nos acomete, a gente vai sempre ser responsável por ela de alguma maneira. Apenas o fato de não enxergá-la já nos torna responsável. E a gente tem também até o impacto nas próprias organizações, tantas empresas, Ambev, os bancos, hoje eu tive uma conversa com a Cosan, o próprio Outback, e tantas outras empresas que transformaram seus negócios para fazer ações sociais, que mudaram suas campanhas de marketing, tipo uma questão mais de solidariedade, para poder também devolver um pouquinho para a sociedade daquilo que o momento pede, né? Então, a gente tem uma mudança talvez de mindset das pessoas, mas também até do setor privado, talvez pós-Covid-19, a gente tem um mercado melhor, empresas mais colaborativas, pensando mais em alto impacto. Eu acho isso muito legal. Diego, eu acho que as empresas que não se posicionarem nesse momento com a sociedade estarão mortas no pós-Covid. Se eu sou uma cidadã que viaja muito, primeiro, por força do meu ofício. Eu escolhi ser jornalista viaja muito. E segundo, porque talvez eu não tenha escolhido essa profissão à toa, né? Uma das coisas que mais me encanta na vida é conhecer culturas diferentes. Então, eu uso muito hotel e eu uso muito passagem aérea. Ora, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou pegando o meu caderninho e estou anotando no meu caderninho quais são as companhias aéreas que estão demitindo menos, estão fazendo programas de ajuste da sua lucratividade para atender os seus colaboradores, que estão fazendo campanhas no seu entorno, porque, afinal de contas, uma companhia aérea tem um vasto território de atuação que ultrapassa em muito o aeroporto, né, e as lojas de venda de passagem. Eu estou anotando ali as redes hoteleiras que estão, nesse momento, ainda que de portas fechadas, tendo uma atuação social importante. São grupos que estão tão vulneráveis quanto quaisquer outros na cadeia produtiva, mas que me dizem respeito, porque eu consumo produtos deles. E se eu quero ser uma consumidora eficiente no futuro, consciente, se eu vou sair dessa crise com mais consciência social, isso significa que eu preciso consumir com mais consciência também. Então, eu estou muito ligada em campanhas que são puramente marketing nesse momento e campanhas que são verdadeiras. Genuínas, né? Genuínas. Realmente, se eu posso estar em casa nesse momento, prestando atenção no que está acontecendo no mundo e em volta de mim, eu tenho que prestar atenção em quem, numa situação de emergência, teve uma atuação benéfica para todos, e não só para os seus stakeholders, para os seus acionistas, para a sua lucratividade para si.
É muito importante salvar empresas? Claro que é muito importante salvar empresas, mas algumas empresas têm um histórico de muita lucratividade e tem uma hora que você precisa começar a devolver isso, de alguma maneira. Então, da mesma maneira como é importante a gente enxergar o jogo político, é muito importante que a gente enxergue também o jogo econômico por trás das grandes empresas hoje. Vai ter uma hora que os dirigentes dessas empresas vão precisar começar a pensar diferente. É uma lógica difícil? É uma lógica muito difícil. A gente aprendeu com a lógica do capitalismo duro, né? Precisamos ter lucro, precisamos vender, precisamos fazer as coisas, a roda girar e precisamos entregar para os nossos acionistas, para os nossos stakeholders. Mas eu acho que o mundo está mudando numa velocidade que está atropelando esses conceitos. Em algum momento a gente vai precisar entregar para a próxima geração, poder para que esses jovens comecem a nos mostrar como é que é o mundo novo. Eu sou uma super entusiasta de fazer cada vez mais e de maneira cada vez mais rápida a passagem de bastão para uma outra geração que possa nos mostrar como é que é esse jogo novo, esse mundo novo. E como é consumir nesse mundo novo, como é vender nesse mundo novo, como é administrar uma empresa nesse mundo novo. É por isso que eu quero estar viva, porque eu quero ver isso. Ana, você está falando aqui da atenção que a gente está colocando, talvez porque nós estamos no confinamento, estamos mais focados, mais tempo, não sei se temos, mas, enfim, o que você está vendo, qual que é, o que você, de informação que já teve, enfim, sei lá, na Ásia, na China, como é que você está enxergando qual que vai ser o impacto nos hábitos, como é que a gente vai, o que será esse mundo pós-confinamento? Já que a gente está parando agora, para pensar, para refletir, estamos tendo outras atitudes que a gente não tinha antes da crise. É difícil imaginar, mas a gente tem alguns guesses, né? Assim, tem pistas. Eu acho, por exemplo, que as relações de trabalho mudarão completamente. Quando uma empresa gigante descobre que pode ter uma parte significativa dos seus funcionários em home office, para falar do nosso mundo pessoal, isso tem um impacto muito grande em como você vai administrar essa empresa no futuro. E não só isso, mas toda a estrutura organizacional de uma empresa pode mudar a partir de informações, de atitudes novas que você teve que tomar no momento de emergência. Então, acho que a primeira coisa relações de trabalho mudarão completamente. Não só dentro das empresas, mas todos os tipos de relação de trabalho. Então, vamos lá. Você considera um mundo onde as pessoas fisicamente aptas podem trabalhar, podem dar sua contribuição em forma de trabalho. Eu acho que essa crise vai nos mostrar que não tem trabalho para todo mundo. Todos os futurólogos diziam isso, todas as pessoas que já estudaram previdência social, futuro do trabalho, já previam que você não vai ter trabalho em breve para todo mundo. Não tem 7 bilhões de postos de trabalho no planeta. E não vai ter. Cada vez você vai ter menos postos de trabalho. E como é que você convive com isso? Será que não é hora da gente pensar em uma renda mínima? Eu não estou falando de renda mínima programa brasileiro, tá? Estou falando de algum tipo de renda mínima para você conseguir evitar tensões sociais muito graves. Será que as estruturas de trabalho têm que ser do jeito que elas se dão hoje? Ou a gente pode pensar em maneiras diferentes de trabalho no futuro? O que é trabalho? O que é carreira? Assim, você precisa escolher uma carreira e seguir essa carreira para o resto da sua vida? Ou mudar de carreira 2, 3 vezes? Ou você não precisa sequer escolher uma carreira? Você pode fazer um trabalho que se apresente na sua frente naquela hora e que te dê prazer, que te dê algum tipo de remuneração e que te dê, acima de tudo, a capacidade de devolver para o outro um talento que é seu. Eu acho que as estruturas de organização do mundo produtivo, seja lá qual for a produção, vão mudar e isso me parece bastante claro.
Mas eu acho que várias outras coisas podem mudar. A maneira de consumir certamente vai mudar. Quando você que está no mundo privilegiado, fica dentro de casa durante tanto tempo, sem nenhum tipo de serviço, você começa a ter uma consciência muito maior da quantidade de coisas que você consome e que definitivamente são incrivelmente desnecessárias. Mas muito É a desnecessárias. questão da A vida mobilidade precisa também, né, ser... Ana? Mobilidade para mim está diretamente ligada a essas novas relações de trabalho, sabe? Isso vai mudar. Se você pode fazer home office, por que você tem que morar perto do seu trabalho? Por que você tem que ter centros urbanos com essa aglomeração absurda, essa densidade demográfica ridícula? Isso são coisas que a gente já sabe que vão mudar. Mas o que eu torço para que mude é a consciência social. Eu acho que se a gente tiver um pouco mais de consciência social, porque essa doença nos colocou todos no mesmo barquinho, e somos todos de alguma maneira vulneráveis, e se a gente ganhar com isso a consciência de que um indivíduo só pode ser indivíduo se ele estiver inserido num contexto maior, num contexto de coletividade e de algum tipo de justiça social, o mundo vai ter muita dificuldade de andar, ele vai patinar. Então, está todo mundo mobilizado nesse momento para si mesmo e para quem tem menos oportunidade. Se isso não for uma questão permanente na Uma nova sociedade, normal. uma nova normal, vai ser muito difícil a gente tocar esse mundo, porque quem nos garante que daqui a 2 anos, 1 ano, 6 meses, a gente não vai ter uma outra Covid-19? Quantas vezes a gente vai passar por isso? A A própria gente não China agora sabe. está com medo dela voltar, né? Então, a gente não sabe nada sobre Sabe nada. pandemias. E é engraçado, eu estava conversando com um pesquisador outro dia, e ele me disse que não é por falta de aviso da ciência. Tem um paper que foi publicado por uma revista científica muito importante, que eu não consigo me lembrar agora qual é. Nossa, eu não consigo me lembrar agora qual é, mas uma revista científica bastante acreditada, conceituada no mundo, e que publicou um estudo de 2008 que dizia que a ciência estava prestando muita atenção naquele momento e tinha que começar a desenvolver estudos sobre a possibilidade de determinados animais desenvolverem vírus que passariam para humanos por causa do consumo de determinados alimentos e de determinados tipos de proteína animal em alguns países no mundo, notadamente na China. Parece sei lá, parece uma show, Uma sabe? O visão, uma santo ali no futurologia. sujeito, uma visão, uma coisa muito louca. Você lê o paper, você não acredita. E aí eu Caracas. falo, o que é isso? Isso é Baseado em dados. ciência. Sim, mas aí, assim, quando você vai para o lado da ciência comercial, o que as pessoas estão interessadas? Estão interessadas em produzir um número de medicamentos que seja muito consumido, porque isso é lucratividade, né? Quando você pensa, puxa vida, por que você ainda não tem uma cura para malária que mata tanta gente? Você não tem porque é doença de pobre, é doença de preto pobre, é doença de africano. E é muito pouco interessante para um laboratório, e eu não estou generalizando aqui, tá, gente? Eu estou pensando com o conceito capitalista anterior a esse nosso, e que é regra ainda em muitos lugares do mundo. E veja bem, não tem nenhuma ideologia política por trás do que eu estou dizendo. Estou dizendo que o óbvio é que a gente tem que tratar o mundo de uma maneira diferente. Isso é óbvio, porque senão esse mundo não vai dar certo mais. Se você tem papers da ciência de 2008, ou seja, de, sei lá, mais de 10 anos, que já previam esse tipo de coisa, por que você não tem um investimento mais sólido na prevenção a esse tipo de coisa? Que a gente precisa, a gente humanidade, tá? Todo mundo precisa. Então, tem coisas que eu acho que vão mudar, porque a gente está vendo que é mais fácil de outro jeito, e tem coisas que vão mudar independentemente da nossa vontade. Elas vão mudar. E ou a gente se adapta, ou a gente está fora do mundo novo, sabe? É muito louco isso. Eu fico pensando né, nos impactos que isso vai ter pós, até a cobrança das pessoas perante essas empresas, né? A forma que essas empresas lidam com esses assuntos, dos funcionários, dos consumidores, vai ter um impacto enorme. Tem uma pergunta super legal aqui, da Gabriele, esposa do Thiago Musaki.
Sobre a cobertura da pandemia feita pela grande imprensa, Ana, o que você enxerga como erros e acertos? E como nós, como consumidores dessas informações, podemos estar mais atentos para identificar o mau jornalismo? Olha, gente, Gabriele, obrigada pela pergunta, viu? Como eu sou parte desse mundo, eu devo ter algum viés na hora de falar sobre isso. Então, você me perdoe o meu viés, que é um viés de jornalista. Talvez eu não tenha a mesma capacidade crítica que eu tenho para outras coisas, porque eu estou falando de pares meus e eu já começo dizendo isso, que é para ninguém me acusar de corporativismo. Não se trata de corporativismo, tá? Eu conheço esse mundo por dentro e, portanto, eu tenho um viés para falar dele. Eu acho que toda mídia tem os seus interesses. Podem ser interesses religiosos, interesses políticos, interesses econômicos. Um grupo de mídia é um grupo econômico como outro qualquer. Tem um acionista majoritário ou tem um grupo de acionistas. Essas pessoas pensam de um determinado jeito, organizam as suas estruturas para funcionar de uma determinada maneira, tem culturas muito próprias. Então, vou começar fazendo esse disclaimer, tá? Grupo de mídia é igual outro grupo econômico qualquer. Bom, é um grupo que mexe com um negócio que é muito sensível, que é informação, notícia. Quem trabalha em grupos de mídia tem que ter formação para fazer isso. Deixa eu te dar um exemplo bobo. Se você contrata para o seu grupo de mídia, e aí eu estou falando de grandes grupos de mídia, tá? Estou falando de Estadão, Folha, Globo, Band, grandes grupos de mídia. Se você contrata um jornalista que no seu, sei lá, 20º dia de atuação, leva ao ar, consegue colocar no ar, ou escrever e publicar uma notícia como morreu hoje o empresário Silvio Santos, vítima da Covid-19. Ora, ele deu o que a gente chama no jornalismo de uma super barriga, ele deu uma informação errada. Acontece? Acontece. Tá? Eu dei um exemplo muito radical, mas acontece. A gente já acompanhou casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de jornalistas que passaram alguns meses contratados de grandes grupos de mídia, isso já aconteceu com o New York Times, por exemplo, publicando matérias que eram invencionices, coisas que ele inventava na cabeça dele, publicava, e, enfim, eram publicadas, e até que alguém descobrisse isso, ele as continuou publicando. Então, acontece? Acontece. Mas gera um descrédito naquele grupo que é muito profundo, gera uma rachadura que é muito forte. Por que grupos de mídia têm, ou tinham tradicionalmente, hoje um pouco menos, mas tinham, patrocínio? Por que uma empresa, como as que você citou agora, Diego, sei lá, Ambev, grandes bancos e tal, tem interesse em patrocinar grandes grupos de mídia? Para se aliar ao que tem qualidade. Então, descartado todo o viés político, ideológico, comercial, religioso dos grandes grupos de mídia e descartados os erros que acontecem, mas que se forem muito frequentes, como, por exemplo, no seu grupo de WhatsApp, que todo dia tem uma notícia falsa, esses grupos quebram, eles quebrariam. Então, a tendência que a gente tem é procurar a boa informação naquilo que a gente já conhece como boa informação no passado. Qual a chance de você abrir os seus grupos de WhatsApp e conseguir uma notícia, 2, 3, 25, 48 muito boas sobre a Covid-19? Essa chance é maior do que se você ler os bons jornais, consumir as boas revistas, ir aos bons sites, ligar as boas TVs. Tradicionalmente, a sua chance de estar melhor informado é se você acompanhar os grupos que já foram testados no passado. Pode ter notícia muito boa vinda de indivíduos ou de grupos pequenos? Pode ter, eu não estou desacreditando os grupos pequenos, mas os grandes, os tradicionais, não grandes, tradicionais, já foram previamente testados em muitas outras ocasiões. Então, nem que seja para que você forme a sua própria opinião, ouça
procure os grupos que já foram testados e ouça, olha, essa notícia nesse grupo aqui teve esse viés, guardei. Essa notícia nesse outro grupo aqui teve esse outro viés, guardei. O que pode estar por trás disso? Tal coisa, tal coisa. Independentemente disso, a notícia estava lá e você pode ter formado a sua própria opinião. Então, não é à toa que a audiência dos grupos tradicionais cresce em momentos de emergência como esse. Eles já foram exaustivamente testados e se eles derem notícia errada, falsa, inverídica, todo dia, eles não aguentam. Porque é que nem alguém fabricar salsicha estragada todo dia. Na 10ª salsicha estragada, o grupo vai quebrar, ele não aguenta. E até pelo advento das redes sociais, hoje você consegue seguir as pessoas, né? Então, eu consigo seguir a Ana Paula, eu consigo seguir o jornalista Exatamente. Y, X, Z, né? Então, que até independente da marca que ele representa, na qual ele está, ele não é, se eu confio naquela fonte de informação, eu consigo hoje, pelo Twitter, pelo Instagram, qualquer outra rede social, eu consigo seguir a pessoa específica a qual tem uma validação de informação, né, Ana? Exatamente, gente. Eu não atuo no jornalismo que a gente chama de hard news, na notícia quente, a notícia do dia, já há 6 anos. Eu já apresento um programa que está na área de entretenimento, que não tem nada a ver com notícia, que é o MasterChef, já há 6 anos. Mas eu tenho um recall de credibilidade no jornalismo tão grande que permite que as pessoas me ouçam em algum momento sobre informação, Exato. sobre notícia, sobre fato, né? Porque vem daí a minha formação. E eu sempre tive um cuidado muito grande, eu, indivíduo, jornalista Ana Paula, independentemente de em qual mídia eu estava atuando, em dar a informação precisa, a informação correta. Talvez não seja a informação mais rápida, mas certamente é uma informação que já foi checada algumas vezes. Então, a pressa nem sempre é muito amiga do jornalista, né? A gente demora um tempinho para checar. Então, não anda tão rápido quanto no seu grupo de WhatsApp, mas pelo menos quando chega no fim, chega uma informação que já foi várias vezes checada e que tem uma chance muito maior de ser uma informação correta. Legal, Ana. E você falou que nos últimos 6 anos você tem se dedicado a um mundo diferente do que você se dedicou ao longo da sua carreira inteira. E como foi essa mudança para você? Assim, você se preparou para isso? Ou foi algo que caiu e você falou, não, vou para o entretenimento e vamos embora? Não, eu nunca pensei em fazer entretenimento, na verdade. Eu tinha decidido sair do mundo do hard news, e eu fui tocar as minhas empresas. Saí da TV, da apresentação dos jornais diários, fui tocar as minhas empresas e recebi algumas propostas que naquele momento não me interessavam para fazer outros produtos em televisão. E quando veio o convite da Band para fazer o MasterChef, eu nem sabia o que era, eu não tinha a menor ideia do que fosse o MasterChef, eu assisto muito pouco a televisão, essa é que é a verdade. E quando eu comecei a ver o produto, os formatos que vão ao ar em outros países, eu comecei a achar que o produto parecia muito com o meu cliente. O meu cliente é o cara que consome televisão, né? O cara que está em casa e que liga a TV todo dia, ou para se informar, ou para se entreter. E realmente eu não entendia nada de entretenimento, mas eu sei quem é o meu cliente, disso eu entendo, eu sei quem é o cliente que está ali consumindo o que a TV dá para ele todo dia. E eu pensei, eu não sei se é um sucesso, mas certamente esse produto não é um fracasso, porque ele tem todos os ingredientes para agradar a família brasileira. Ele tem jogo, ele tem competição, ele é um produto que agrada o menino de 8 anos e o vovô de 80. Você não precisa tirar ninguém na sala quando o produto estiver no ar, porque não tem sexo, não tem drogas, não tem palavrão. Ele tem uma inocência que é muito confortável para a família brasileira, mas ele também tem jogo, tem competição, e tem uma coisa que o brasileiro estava descobrindo naquele momento, 6, 7 anos atrás, que era comida como fonte de prazer e não só como fonte de energia diária, né? Como necessidade biológica. As pessoas, porque passaram a ter um pouquinho mais de renda, estavam mais preocupadas em o que eu posso fazer para agradar a minha família, né? Que tipo de coisa eu posso servir?
Você vai no mercado com um pouco mais de condição de escolha. E isso faz com que as pessoas passassem a se interessar naquele momento por receitas novas, por comida como prazer, como fonte de prazer, e não só fonte de necessidade biológica. E então tinham vários elementos numa equação que me pareceram muito interessantes. E, de fato, foi um sucesso no Brasil, né? É um sucesso até É um hoje. sucesso. A gente não está gravando nesse momento porque, para gravar um produto como esse, você precisa botar de 100 a 150 pessoas dentro de um estúdio ao mesmo tempo, com muita manipulação de objetos e alimentos. Então, é totalmente inviável nesse momento do isolamento social. Não é seguro fazer um negócio desse, de jeito nenhum. Mas assim que isso tudo passar, a gente volta a gravar. E mesmo durante esse período em que eu gravei MasterChef, Diego e Gabi, eu fiz algumas coisas no jornalismo que até me permitem, e me permitem agora, traçar analogias com o momento em que a gente vive. Por exemplo, eu fui para a África, no finalzinho de 2014, cobrir o surto de ebola. Também era uma doença que naquele momento era uma incógnita, ninguém sabia direito que desafios ela tinha pela frente e nem o quanto do mundo ela podia arrasar, e a gente sabia que era uma coisa muito forte, muito letal em alguns países da África. E eu descobri uma série de coisas nessa cobertura que me fazem ter mais serenidade nesse momento. A primeira é que a primeira vítima de um processo de crise forte como esse é a boa informação. É a primeira coisa que morre. Então, persiga a boa informação, porque a má informação te leva a preconceito, julgamento errado, te leva a olhar o outro de uma maneira que não é a maneira ideal ou a maneira como você olharia fora de uma crise. Daí a pergunta, O por ebola que você acha que é a primeira vítima? Porque se torna um terreno fértil para má informação? Porque no momento que as pessoas estão apavoradas e tudo isso? Exatamente, porque torna quem é vítima mais vítima. Veja no caso do ebola, por exemplo. O mundo tinha muito medo de ir à África porque tinha medo de pegar ebola. E eu não estou falando de pessoas normais que iam fazer turismo na África, porque muito pouca gente faz turismo na Guiné, em Serra Leoa, enfim, nos países, na Nigéria, nos países atingidos, na Argélia. São os profissionais que normalmente teriam que estar à frente nesses momentos. Você tinha uma série de organizações internacionais que têm presença forte em crises importantes em países da África que não estavam lá porque os seus integrantes tinham medo da doença. Então, teve uma organização que teve uma presença muito forte, que foi muito importante naquele momento, e eu não me canso de falar dessa organização, que é Médicos Sem Fronteiras, que foi a organização que teve mais presença ali. Alguns países da África tiveram a sua população médica praticamente dizimada pelo ebola. E se não fosse a atuação dos Médicos Sem Fronteiras, provavelmente muito mais da população teria sido morta pelo vírus. E é claro que quando você percebe que o mundo não quer você, que o mundo tem medo de você, que o mundo evita você, você fica menor ainda. Você fica se sentindo pior, cada vez mais longe dos privilégios, longe da cura, longe do tratamento, longe de tudo. Então, o que acontecia em determinados países da África que foram muito fortemente atingidos pelo ebola? São países com comunidades rurais muito importantes. Para se tratar, você tinha que ir para um centro urbano. E é claro que você não ia porque você tinha vergonha de dizer eu estou doente. Por que você ia sair ali do conforto da sua família, das pessoas que podiam te acolher no momento de doença, para ir sofrer preconceito na cidade grande? Quando corpos saíam do centro de saúde montado pelos Médicos Sem Fronteiras nesses grandes centros urbanos, e eu vi isso em Conakry, as pessoas xingavam, atiravam pedras nos carros. Os habitantes locais, de medo de que aquela doença passasse a ser o cartão de visitas deles. Então, e o que é o ebola? O ebola é um vírus
que é infinitamente menos contagioso do que a Covid-19, por exemplo, não tem base de comparação. Para você pegar a ebola, você precisa ter tido contato direto com uma pessoa contaminada e sintomática. E mais do que isso, você precisa que algum fluido dessa pessoa, lágrima, saliva, vômito, sêmen, entre em contato direto com uma mucosa sua. Venha para sua boca, para o seu olho, tem algum tipo de contato sexual. Uma pessoa contagiada e sintomática fica tão prostrada que ela não consegue levantar da cama. Não tem pessoas contaminadas andando pelas ruas, frequentando os mercados. Então, e por que ele se dissemina, então, se o contágio é tão mais complicado? Porque por um costume muçulmano, é uma tradição religiosa que tem que ser respeitada, porque toda tradição religiosa tem que ser, os muçulmanos lavam os corpos dos mortos como parte do processo dos funerais, e depois de lavar bastante os corpos, e toda a família tem que participar disso, porque é um momento religioso importante, essa pessoa é envolvida num tecido branco e enterrada por toda a família. E nesse momento da lavagem do corpo, toda a família se contagiava, se contaminava e ficava doente também. E é claro que essa pessoa que morria não podia ter os funerais adequados religiosos. Então, era uma vergonha para a família também. Aí você imagina a quantidade de preconceito, né? Um preconceito sobre outro, sobre outro, sobre outro, e aquelas pessoas que já tinham muito poucas condições ficavam cada vez menores. E isso é falta de informação, porque se todo mundo tivesse acesso a essas informações que eu estou dando agora, talvez o mundo não tivesse tanto medo, talvez tantos negócios não tivessem sido desfeitos, talvez tantas instituições que tinham atuação lá não tivessem se retirado, e talvez a gente pudesse ter ajudado muito mais e esse surto tivesse uma consequência muito menor e um prazo muito menor, porque a gente tinha mais informação. Mas quem é que quer saber de informação de preto pobre na África, né? As pessoas não querem. E eu acho que é essa consciência social que a gente tem que aumentar a partir de agora, porque senão as coisas não vão dar certo. Mas, Ana, acho que para terminar aqui, que estamos no tempo... Falo muito, né, Gabi? Desculpa aí. Não, pelo seu tempo, acho que todo mundo ficaria aqui, temos quase 100 pessoas te ouvindo. Eu acho que, né, acho que a Covid está pegando todo mundo, então acho que tem né, talvez o impacto social vai ser gigante, porque não está isolado num único claro. lugar. Agora, o que você diria para a gente, porque tem muita ainda ou não informação, a informação que a gente não sabe, como separar o joio do trigo, né? Porque se a internet é muito rápido e se a gente tem essa vontade de ser parte e, né, enfim, todos esses gatilhos mentais de ser parte da sociedade, então por isso que eu repasso sem saber como que, né, como a gente como indivíduo, como cidadão, como a gente deveria se comportar, não só nesse momento de crise, talvez nesse momento de crise, mas que dica você nos daria, né? Você falou no começo que, né, as instituições sérias têm risco se ela der uma informação que não é verdadeira. Mas como é que a gente, né, o mundo está muito conectado e mesmo assim desconectado, né? A Covid foi é isso que a gente falou no começo, né? A gente soube da informação, há um mês a gente tinha informações completamente diferentes, sendo que muita gente lá do outro lado do mundo já estava passando por isso. Então, como viver nesse mundo novo e separar o joio do trigo? Ai, Gabi, eu juro para você que eu queria ter uma solução. Eu queria te dizer, olha, é simples, faz desse jeito. É muito difícil, porque a gente vai ter que conviver daqui para frente com notícias que chegam o tempo inteiro para a gente em todas as plataformas. E eu acho que se há algo que a gente pode fazer como indivíduo, é ter muita consciência antes de disseminar uma coisa que a gente não sabe se é correta. Então, não tem uma fórmula mágica para separar o joio do trigo. O que a gente pode fazer é, tenho dúvida? Não passo para frente. Tenho dúvida? Vou checar.
Tem uma série de sites hoje, muitos mesmo, que são especialistas em checagem de informação que circula na internet. Muitos deles são acreditados por organizações internacionais de checagem de notícia. E já existem esses grandes conglomerados que nasceram de iniciativas pequenas aqui e ali em vários países, mas que estão reunidos em grandes associações hoje. E tem muitos no Brasil. Então, assim, é simples. Receber uma coisa que você não tem certeza, não passa para frente. Mas eu sou curioso, eu quero saber se isso aqui é certo, se isso aqui é errado. Procura um site desse. Se você botar ali no Google, site de checagem de notícia, vai te aparecer uma lista muito importante, muito boa. E aí, se você começar a olhar alguns deles, você vai ver que alguns deles têm um histórico muito bom. E aí pode ser uma arma importante, assim como você consulta um site para ter notícia todo dia, assim como você liga a TV todo dia, você pode ter um site desse como um companheiro seu para tirar suas dúvidas todo dia. A gente recebe todo dia nos nossos grupos ou pela internet frases do tipo: não sei se é verdade, mas repasso. Poxa, gente, se você não sabe se é verdade, não repassa, porque você pode estar causando um prejuízo enorme para outra pessoa e a gente não está formando o que é importante, que é opinião sólida sobre as coisas. A maior beleza do mundo digital é a imensa capacidade de absorção de conhecimento que ele te dá. É tão bonito você não ser refém de uma fonte única de notícia, 2, 3. É tão bonito que todo mundo que tem algum tipo de conhecimento possa colocar em sua disposição de outras pessoas e que quem precisa absorver conhecimento tenha 500 fontes, 500 mil, 5 milhões de fontes disponíveis. Isso é tão legal, isso quebrou todos os paradigmas que a minha geração de jornalistas tinha sobre os grandes formadores de conteúdo, né? Os grandes elaboradores de conteúdo. E eu sou uma entusiasta disso, eu acho muito legal. Agora, para tudo tem dois lados. Tem um outro lado que é com notícia boa, com boa informação, com conteúdo 100% legal, vem um monte de coisa ruim também. A gente nem falou aqui de deepfake. Deepfake é esse fenômeno de fazer uma pessoa falar uma coisa que ela não falou, porque você tem ali um super programa de computador que faz você poder colocar na boca de uma pessoa ou no corpo de uma pessoa qualquer tipo de movimento e qualquer voz e qualquer palavra. Para isso, hoje, você precisa de tecnologia muito robusta, placas de vídeo muito robustas, mas as pessoas com quem eu converso e que conhecem muito de deepfake sabem que daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser uma coisa muito banal, que você pode manipular na sua própria casa. Não é? Em última instância, você pode fazer o presidente dos Estados Unidos declarar guerra à China nesse momento, se você quiser fazer um deepfake dele e soltar por aí. Então, se a gente não amadurece agora para entender o que nesse maravilhoso mundo novo é bom de ser consumido e o que não é, e não tem fórmula mágica, é todo dia olhando e checando e tendo responsabilidade sobre isso, ou a gente vai começar a consumir um monte de porcaria mesmo. Se você vai num mercado comprar uma coisa para você se alimentar, você checa um monte de coisas. Você checa se está na validade, você checa se aquela empresa é legal. E nos últimos tempos você checa até se aquela empresa tem responsabilidade social, né? Tem planos de sustentabilidade interessantes ou qualquer outra coisa que seja um valor importante para você. Ora, cheque notícia da mesma maneira. É isso que a gente tem que se acostumar a fazer. Então, não tem uma maneira de fazer isso, sabe, assim, estalando o dedo. É um processo de aprendizado que todos nós vamos ter que passar, porque senão a gente vai ser atropelado pelo que é ruim e não pelo que é maravilhoso nesse mundo novo da tecnologia. E para fechar, né, Ana, até parafraseando o filme Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado, depois da quarentena a gente vai começar a analisar as empresas e o comportamento delas nesse momento, até como opção de escolha quando a gente for consumir algum produto ou serviço, né? Eu estou fazendo isso, eu já abri meu livrinho.
Meu caderninho de anotações. Bom, será um formidável mundo novo das boas informações e dos bons jornalistas, né? Acho que a Covid vai separar isso. Eu acho que se pelo menos a Covid nos deixar de legado que o quanto a ciência é importante para tudo e para o nosso futuro, para todos sempre, amém. Que a boa informação é muito importante também para o futuro e para todos sempre, amém. E que a gente precisa ganhar consciência social para trabalhar em grupo, porque o que afeta um afeta todo mundo, e o que afeta todo mundo afeta um, por mais que ele possa se proteger. Esse terá sido um bom legado. Muita gente vai ficar pelo caminho, não há dúvida sobre isso, mas a gente pode evitar que essas coisas aconteçam no futuro, ou pelo menos a gente pode estar mais pronto para absorvê-las, se a gente prestar mais atenção em ciência, em boa informação, e ganhar um pouco mais de consciência social, sim. E eu sou uma otimista, gente, eu sou de Sagitário, entendeu? Eu acordo todo dia de manhã achando que vai ser legal, que o mundo é bom, que as coisas vão acontecer, que eu tenho isso, é meu, eu quero acreditar que o legal vai acontecer, mas quero acreditar sendo minimamente realista, entendendo que tem um monte de jogadas políticas por trás de tudo isso, e que eu preciso ser uma cidadã consciente e consumir aquilo que é bom. Maravilhoso. Melhor que isso, né? Para terminar, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, né, a todos que participaram. Até a próxima quarta-feira. Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Agradeço muito de coração, viu, Gabi? Nem falamos das mulheres, empoderamento, vai ficar para ficar pro próximo disso. É isso aí. Mas esse futuro de que a gente estava falando vai ser muito feminino, não há dúvida. Que bom, tchau, gente. Obrigada. Ana, obrigado a todo mundo. Obrigada, Ana. A gente teve quase 100 acessos aqui durante a live inteira, então muito obrigado, gente. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada.